faltando poucos dias para o começo do julgamento, que pode definir o futuro do Brasil, o Supremo Tribunal Federal acaba de levar o golpe mais duro que poderia imaginar. E ele não veio de um político, não veio de um influenciador de direita. Veio do maior jornal do mundo. O New York Times soltou uma matéria que expõe para o planeta inteiro a farsa, a parcialidade e os abusos por trás do processo contra o ex-presidente Bolsonaro. É, na minha opinião, a pedrada de misericórdia na narrativa do STF, bem na véspera da decisão final. Vamos tentar entender juntos a profundidade e o impacto do que acabou de acontecer, porque este não é um evento qualquer, é um daqueles momentos que tem o poder de mudar a percepção de uma crise inteira. A gente está na antessala do que talvez seja o julgamento mais importante da história recente do Brasil, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pela primeira turma do Supremo, e o clima, a gente sabe, é de uma tensão imensa, de uma expectativa que corta o ar. A narrativa que o STF e a grande mídia brasileira vem construindo há meses é a de que este será o ato final de justiça contra um suposto golpista. E, de repente, no meio desse cenário cuidadosamente montado, surge uma voz que eles não podem ignorar, que eles não podem simplesmente rotular de fake news ou de ataque antidemocrático. A voz do The New York Times. A matéria que o jornal publicou é de uma força demolidora, não apenas pelo seu conteúdo, mas principalmente pela sua origem. O New York Times não é um jornal de direita. Pelo contrário, é talvez o maior símbolo da imprensa progressista no mundo. É um jornal que, por muitas vezes, fez críticas duras ao próprio Bolsonaro. E é exatamente por isso que a análise deles agora é tão poderosa. Porque ela não pode ser acusada de parcialidade a favor da direita. É uma análise que parte de um ponto de vista, em tese, neutro ou até hostil, e que, mesmo assim, chega a conclusões que são devastadoras para a credibilidade de Alexandre de Moraes e de todo o processo. O título da reportagem já dá o tom: O Dilema Democrático do Brasil. Como processar um ex-presidente? E a linha fina completa: Jair Bolsonaro está a caminho de julgamento. Mas a sua trajetória até lá gerou preocupações de que o judiciário tenha ultrapassado os seus limites. Pensem na força disso. O maior jornal do mundo está dizendo na sua manchete que o nosso judiciário pode ter ultrapassado os limites. É a validação, em escala global, de tudo aquilo que a gente vem dizendo há tanto tempo. A matéria mergulha fundo nos absurdos que, para nós, já se tornaram uma triste rotina, mas que, para o resto do mundo, soam como uma aberração jurídica. O primeiro ponto que eles destacam é o mais fundamental de todos, aquele que qualquer estrangeiro tem dificuldade de entender. O fato de que, no Brasil de hoje, as vítimas dos supostos crimes são as mesmas pessoas que investigam e que julgam os casos. O New York Times aponta que o Supremo Tribunal Federal cedeu poderes extraordinários para combater Bolsonaro, liderar investigações, mesmo quando a vítima era o próprio tribunal. Isso, em qualquer lugar do mundo que se preze como uma democracia, é o suprassumo da ilegalidade, da parcialidade. É a negação do princípio mais básico da justiça, que é a isenção. Como um juiz pode ser isento para julgar um caso em que ele se considera a própria vítima? É uma pergunta que a nossa imprensa parou de fazer, mas que o New York Times fez questão de estampar para o mundo. E o jornal continua, listando os atos que para eles geram essa preocupação. Eles dizem que, em resposta às ações de Bolsonaro e de seus apoiadores, o juiz Moraes ordenou batidas policiais, censurou contas online, bloqueou redes sociais e, em alguns casos, prendeu pessoas sem julgamento. É o reconhecimento, por parte de um veículo insuspeito, de que as prisões ilegais e a censura não são uma invenção da extrema-direita. Elas aconteceram, são fatos. E o mundo está começando a prestar atenção nisso. É claro que a matéria não é perfeita. Como o Deltan Dallagnol bem observou em sua análise, o New York Times comete um erro grave ao dizer que a origem de tudo isso foi uma reação às falas de Bolsonaro. A gente sabe, e o Deltan sabe melhor do que ninguém, que o inquérito das fake news nasceu muito antes, com o objetivo claro de perseguir os procuradores da Lava Jato e de barrar investigações da Receita Federal contra os próprios ministros e suas famílias. Mas mesmo com essa falha na análise da origem, o jornal acerta em cheio no diagnóstico do que o inquérito se tornou: uma ferramenta de poder sem controle.
A matéria destaca que, mesmo com o Bolsonaro fora do cargo há 2 anos, o ministro Moraes havia se recusado a abrir mão dos seus poderes expandidos. É a confissão de que o que era para ser uma medida excepcional para um momento de crise virou a regra, virou o novo normal, virou poder pelo poder. Mas a parte mais contundente da matéria, a verdadeira pedrada que atinge o coração do julgamento, que começa logo mais, é a análise sobre a composição da turma que vai julgar o ex-presidente. O New York Times diz que a condenação é considerada altamente provável. E por quê? Porque a turma que vai julgá-lo inclui o próprio ministro Moraes, a suposta vítima e seu inimigo declarado. Outro ministro que é o ex-ministro da Justiça de Lula, o Flávio Dino, e um terceiro que é o ex-advogado pessoal de Lula, o Cristiano Zanin. Eu quero que você tente explicar isso para um amigo seu que mora em outro país. Tente explicar que o maior adversário político de um presidente será julgado por um painel de 5 juízes, onde 3 deles são a sua suposta vítima, um membro do governo de seu rival e o advogado pessoal de seu rival. A pessoa vai rir, vai achar que é uma piada, que é um roteiro de um filme de comédia, mas não é. É a realidade do Brasil em 2025. É o que o Deltan chama de bananil. E o New York Times, com sua reportagem, está mostrando essa bizarrice para o mundo inteiro. Eles estão expondo a farsa, a falta de qualquer aparência de justiça nesse processo. O que essa matéria faz, na prática, é tirar toda a legitimidade de uma possível condenação. Se, como tudo indica, o Bolsonaro for condenado na semana que vem, essa condenação já nasce manchada, já nasce carimbada internacionalmente como um ato de perseguição política e não de justiça. O STF pode até ter os votos para condenar, mas ele perdeu a batalha da narrativa. E perdeu no maior palco do mundo. A pedrada do New York Times na véspera do julgamento não foi um acidente, foi um recado. Né? Um recado de que o mundo está de olho e de que essa farsa não vai passar despercebida. E isso me enche ao mesmo tempo de esperança e de vergonha. Esperança porque mostra que a verdade, por mais que demore, sempre encontra um caminho. Mostra que a nossa luta, a nossa denúncia, não é em vão. O mundo está aos poucos entendendo o que está acontecendo aqui. Mas também sinto vergonha. Vergonha da nossa imprensa. Vergonha de ver que foi preciso um jornal americano fazer o trabalho que os nossos grandes jornais se recusam a fazer. Onde estão os editoriais do Globo, da Folha, do Estadão, com essa mesma coragem, com essa mesma clareza, para apontar os absurdos que estão acontecendo debaixo dos seus narizes? O silêncio deles, a conivência deles é o que permitiu que a gente chegasse a esse ponto. E a matéria do New York Times não é apenas uma crítica ao STF, é um atestado da falência moral de grande parte do jornalismo brasileiro. O que a gente pode esperar agora? A condenação, como eu disse, parece ser o caminho mais provável, mas ela virá com um custo de imagem para o STF que eles talvez não tenham calculado. E para nós que lutamos por um Brasil mais justo, essa matéria nos dá uma nova arma, a arma da validação internacional. A partir de agora, quando a gente disser que o julgamento do Bolsonaro é uma perseguição, a gente vai poder dizer, não sou eu que estou dizendo, é o The New York Times. E isso, meus amigos, tem um peso imenso. A pedrada foi forte. E eu acho que as rachaduras no muro do autoritarismo só vão aumentar. Essa história toda é um verdadeiro divisor de águas. E mostra que a pressão internacional está mais forte do que nunca. Mas eu quero saber a sua opinião. Você também acha que essa matéria do New York Times tira toda a legitimidade do julgamento do Bolsonaro? Você acredita que, mesmo com essa exposição mundial, eles ainda terão a coragem de condená-lo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre o que isso significa para o futuro do Brasil. Se essa análise te ajudou a entender a importância desse momento, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O mundo está de olho no Brasil, e o povo brasileiro também precisa estar. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho porque a luta pela verdade está só começando. Um grande abraço.